Descida das taxas de juros. Que impacto é que isto poderá ter? O Banco Central Europeu baixou as taxas de juros. Esta notícia está a ser promovida como algo positivo, algo em que as famílias terão folga financeira. Mas será mesmo isso verdade? Bruno? Ora bem, de facto temos visto imensas notícias, a taxa de juros desceu 25 pontos percentuais, isto vai se refletir obviamente na Euribor. E, para as pessoas terem uma ideia, no empréstimo de 200 mil euros a 40 anos falamos de uma descida de 36 euros. Portanto, isto será o impacto real que as famílias poderão ter. Há aqui uma grande confusão entre a taxa de referência e as taxas do crédito de habitação. Elas estão interligadas, mas a descida não é imediata. Portanto, é uma consequência de descer a Euribor se as taxas de referência descerem. Agora, há o reverso da medalha, que é uma das medidas que foram implementadas para controlar o preço dos produtos que nós compramos foi precisamente a subida da taxa de juros. Recentemente, a inflação subiu ligeiramente em Portugal novamente e subiu na zona euro. Portanto, ela não está ainda estabilizada. Sempre existia um risco de ser o Banco Central Europeu a descer a taxa de juros primeiro do que a Reserva Federal Americana, que é aquilo agora que aconteceu. Qual é que é o risco? O risco é, se a moeda euro desvalorizar, porque os investidores podem ficar desconfortáveis com esta mexida na taxa de referência, o dólar irá subir face ao euro. Como nós na Europa precisamos de comprar grande parte das coisas fora da Europa, Com dólares? A maior parte é feita com dólares, exatamente. Então significa que nós vamos precisar de mais euros para comprar um determinado produto. O mesmo produto já comprámos o dia de hoje. Exatamente. Ora bem, se nós andamos aqui numa corrida para que o preço dos bens não subam, a falar de controlar a inflação, existe um risco muito grande da inflação começar a subir. E se a inflação começa a subir porque o preço, quando eu vou comprar à fábrica, por exemplo na China, é um volume muito mais alto, vai-se refletir depois no consumidor. Não é agora. Nas prateleiras. Ou seja, só quando vai às É daqui a compras. 4, 5 meses que isto vai-se começar a refletir. E isto é um risco que as pessoas têm que ter ciente que poderá vir a acontecer. Não sei se o Banco Central esqueceu-se deste risco que sempre foi falado desde o início. Okay? Agora vamos ver como é que a economia se comporta. Porque também aqui convém frisar um detalhe que é: Falámos imensas vezes sobre recessão, sobre a economia parar, mas isso não aconteceu. E não aconteceu porquê? Porque passou-se a sensação para o exterior de que a economia estava saudável. Então, como tinha existido um aumento salarial de uma forma generalizada na Europa, as pessoas continuaram a consumir. Mesmo sem fazer a conta que aquele aumento salarial não acompanhou o custo de vida. Então, do ponto de vista prático, as pessoas têm menos poder de compra, mas não se apercebem porque o ordenado entretanto subiu. Ou seja, na prática, esses 36 euros que falámos há pouco, da descida eventual no empréstimo de 200 mil euros, poderá não ser bem uma descida se todos os outros produtos aumentarem e as pessoas vão gastar mais dinheiro do que esses potenciais 36 euros por cada 200 mil euros. Vá. Sem dúvida. Reparem, eu estou a dizer isto porque eu também tenho empréstimo de habitação, também como qualquer português normal, portanto eu tenho que pedir dinheiro à banca para poder comprar uma casa, não é? Também gostava imenso que a prestação reduzisse, obviamente é bem-vindo. Mas se o preço a pagar for a subida do supermercado, a subida de outros bens que eu tenho que comprar, quer eu queira, quer não, para sobreviver, então eu não sei até que ponto é que esses 36 euros depois não vão ser mais caros. Provavelmente teria sido muito mais aconselhado ou recomendado o Banco Central Europeu ter aguentado mais alguns meses, até outubro, até novembro, e ver qual é que seria a posição da Reserva Federal Americana e só depois então tomar esta medida. Ainda por cima, numa altura em que irá haver eleições nos Estados Unidos. Pondo na equação que é na altura em que a inflação subiu ligeiramente e é logo nessa altura que vamos subir a taxa de juros, não é muito coerente com tudo aquilo que foi as justificações que o Banco Central Europeu foi dando aos europeus e também aos portugueses, não é? Porque é que as taxas estavam a subir? Então, se as taxas subiram para controlar a inflação, e esta foi sempre a premissa para haver este aumento, porque é que agora a inflação subiu ligeiramente e desce de imediato a taxa de juros? Não é coerente.
Ou seja, estamos num período em que, entre agora e o final do ano, temos descida da taxa de juros, potencial aumento, continuação do potencial aumento da inflação, perdemos poder de compra face ao dólar, era para todas a mesma moeda, e isso vai se verificar nas prestações, que as pessoas têm que pagá-las na mesma, no supermercado, no dia a dia, naquelas coisas que são mais são todas necessárias e toda a gente tem que consumir, e que impacto que isso poderá ter depois diria no final do mês ou no final do ano. Essa parte ainda ninguém sabe os números, nem para onde é que isto vai tender, não é? Mas há um risco muito grande. É que grande parte das pessoas desconhece algo que agora vou mencionar, que é, nós temos dinheiro de investidores que está estacionado dentro da zona euro. Porquê? Porque o euro foi uma moeda que se manteve estável ao longo de vários anos e há muitos investidores que optam por pôr dentro do euro e outros optam por pôr no dólar. E neste momento existem muitos investidores que têm dinheiro estacionado na zona euro. O que é que acontece? Com esta possível alteração do valor do euro, os investidores poderão querer tirar esse dinheiro para colocar novamente em dólares. Se isto acontecer, nós vamos ficar com pouca liquidez dentro da União Europeia. Voltamos a ter um problema da falta de dinheiro, que foi um problema que aconteceu em 2008, quando tivemos a crise do subprime, quando o mercado parou todo. Por outro lado, se o Banco Central Europeu usar uma ferramenta que possa de alguma forma bloquear a saída desses capitais, depois temos um problema. A quem está fora não vai querer entrar porque não quer o seu dinheiro ali parado. E esta é uma parte da equação que a maior parte das pessoas desconhece, mas que temos que pôr aqui na balança. Até que ponto é que eu quero que deixe de haver dinheiro e liquidez dentro da Europa? Isso é que eu não sei se será bom. Porque esse dinheiro não circula e toca a todos, não é? Porque a economia só está como nós conhecemos e continua a fervilhar, digamos assim, porque existe este dinheiro estacionado e que alavanca toda a economia. Se não existir este dinheiro estacionado, é uma grande chatice e é um risco muito grande para nós. Quando, ainda por cima, a questão da guerra, neste momento, com a Rússia, intensificou-se, portanto, a ameaça verbal começa a surgir cada vez maior, então, será que, de facto, isto era o momento para fazermos? Será que não seria melhor deixarmos para outubro, novembro, nessa altura então, fazer uma baixa? Agora há um risco. Imagina que a inflação dispara. Vamos voltar a subir taxa de juros? Como é que fica a confiança dos consumidores? É que agora o Banco Central Europeu entrou num caminho em que, para um lado ou para o outro, das duas saídas possíveis, as duas podem ser complicadas. Claro. Porque agora, se continua a baixar, aumenta o problema. Se aumenta a desconfiança. Exatamente. Portanto, e será, na prática, será isto que as pessoas irão ter. Agora, também, este pode ser um momento para as pessoas poderem negociar o seu melhor spread destes 15 a 20 anos. Okay. Porquê? Historicamente, nós sabemos que quando o valor da Euribor desce, normalmente os bancos, para compensar a margem de lucro, sobem os spreads. Sim. O que nós assistimos nestes últimos 2, 3 anos foi ao contrário. Portanto, como a Euribor estava a subir, os bancos estavam a baixar o seu spread. Porquê? Porque a margem de lucro deles estava confortável. Existindo agora esta premissa das taxas começarem a descer, eventualmente, se isto se mantiver, não é? Os bancos poderão querer começar a subir os seus spreads. Então, neste momento, o mercado já consegue oferecer spreads 0,7, 0,75. Também sabemos que, historicamente, o banco onde eu estou nem sempre dá as melhores condições a esse cliente que está no banco. Muitas vezes, para ganhar cota de mercado, dá melhores condições para captar as pessoas dos outros. Exatamente. Então, o que se prevê é que agora poderá existir uma corrida à transferência de crédito na esperança de conseguir segurar um spread de 0,7, 0,75. Antes que haja esse... Antes que exista que vai existir. Exatamente. E a existir algum dia, quem não agarrar este tipo de spread e tem, por exemplo, 1%, aqui sim vai perder, no empréstimo de 30 mil euros, poderá perder 25 mil euros de juros. Portanto, aqui vai ficar são 0,3 de diferença a 20 ou 25 ou 30 anos. Exatamente. É muito mais diferença. Exatamente. Portanto, então, o conselho que deixo é, se o spread das pessoas se não anda já entre o 0,7, 0,8, vá lá no cenário mais elevado, se não está nesse patamar, eu recomendo a começarem a pensar quando é que vão fazer essa ação. Porque deixar muito para a frente, poderão perder este comboio
que foi trazer spreads bastante competitivos para o mercado. E qual será a melhor forma de iniciar esse processo? Será a pessoa ir diretamente ao seu banco e começar logo a negociar? Ou será de outra forma? A minha recomendação é usarem uma figura que está prevista na lei e que é regulamentada pelo Banco de Portugal, que é precisamente a intervenção de crédito, que é algo que nós fazemos, e sem estar a puxar a brasa à minha sardinha, a diferença é que eu, quando vou ao intermediário de crédito, ele vai-me apresentar as soluções todas do mercado ao De mesmo todos os tempo. bancos concorrentes à PEU, claro, que eu já tenho. Claro. E evito o quê? Evito aquela coisa chata que é ter de ir banco a banco, Não há. onde espero tanto tempo a ser atendido, onde se calhar a resposta vem e eu não fico com a certeza, então é muito mais fácil. Eu pego em toda a documentação, eu entrego ao intermediário de crédito e peço para ele fazer este trabalho de análise. A partir daí eu logo decido se o meu banco é o que me está a dar as melhores condições. Ou se há outro que eu posso mudar para. Exatamente, ou se há outro que me dá essa possibilidade. Portanto, isto seria a minha sugestão. Por falar em melhores condições, recentemente houve uma série de medidas que foram passadas pelo governo. Que impacto é que essas medidas terão no dia-a-dia dos portugueses? Esse é o outro problema que agora vamos ter todo ao mesmo tempo. E quando digo problema, em que sentido? Então, repara, automaticamente acontece uma possível descida contínua das taxas de juros. Portanto, significa que é mais interessante eu agora ir pedir dinheiro ao banco, fica mais barato, não é? Por sua vez, se o dólar subir face ao euro, irão existir investidores Que têm dólar. e vão querer comprar casas em Portugal, porque o valor do dólar, como é mais alto, referência na Madeira, não é? Mas aqui se calhar pode não ser uma faca dos cortes, já lá vamos ver. E se esses investidores comprarem uma casa, falamos de uma casa de 1 milhão de euros, se eu tiver que fazer o câmbio da moeda, significa poupar imenso dinheiro. Portanto, então, se isto acontecer, o que é que implica? Implica que eu tenho mais pessoas a querer comprar, porque a taxa de juros está mais baixa, tenho ao mesmo tempo clientes estrangeiros que pelo câmbio da moeda tornam-se apelativos para a casa em Portugal, mais pessoas a comprar, e terceiro, se conjugarmos tudo isto com o apoio do Estado, como os 100% de financiamento Para os jovens. com a isenção de IMT e imposto de selo, e de repente vou ter o quê? Vou ter uma quantidade muito grande de pessoas a quererem comprar ao mesmo tempo. Como a oferta é a mesma, porque não se pode construir um imóvel de um dia para o outro, o que é que implica? Como este mercado se rege para o princípio muito básico, vai da procura e da oferta, eu vou ter muito mais procura. Se tem muito mais procura e a oferta não existe, o que acontece com essas casas? Irá ser Inicialmente só. Este é o reverso que iremos ter, atrevo-me a dizer, já dentro de 6 a 7 meses. Então isso, à partida, todas estas medidas, todas estas condições que agora vão existir, haveria uma que se calhar deveria anteceder todas elas, que era a criação de mais fogos, a criação de mais habitação, no fundo, eu passo a redundância pelo nome da medida, mas que efetivamente havendo mais fogos e havendo esta vontade, esta capacidade de comprar, haveria um equilíbrio maior entre a lei da oferta e da procura. Sim, sem dúvida. Deveria ter sido feito estas medidas todas escalonadas, não o foram. Agora vamos ver o que vai acontecer à economia. Mas iremos estar atentos e vamos dar seguimento a esta temática. Obrigado, Bruno. Obrigado, eu.